Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, aqui direto do Rocket Studio. Hoje estamos aqui com a professora Mariana Zoanete Martins, que é do Centro de Educação Física e Desporto, lá da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos falar sobre um tema muito interessante, importante, que está em voga, né? Que é a participação das mulheres no esporte. Bem-vinda, professora, e obrigado pela presença. Oi, Vitor. Queria agradecer o convite para falar sobre esse tema, que é tão importante, né? Afinal de contas, a gente está falando, né, de processos de mudança que a gente está assistindo agora, de forma tão recente, mas também de forma tão atrasada, né? Tendo em vista mais de um século de história de Jogos Olímpicos. É curioso, assim, o gancho, né, pra gente falar hoje é justamente assim, a gente acabou de acontecer as Olimpíadas de 2024 lá em Paris, na França. Tivemos um resultado inédito, né, na história do esporte brasileiro, que pela primeira vez tivemos mais medalhas de mulheres do que de homens, incluindo aí os 3 ouros, né, Uhum. do Brasil. Então, assim, o que que a gente pode tirar de reflexão a partir desse acontecimento? Eu acho que a primeira reflexão é sobre os Jogos Olímpicos e as mulheres de uma forma geral, né? A gente sabe que a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1896 e nessa edição as mulheres foram proibidas de participar e o Pierre de Coubertin, que foi o fundador dos Jogos Olímpicos, se dizia contra, inclusive, a participação das mulheres. Na segunda edição, em 1900, em Paris, a gente teve a primeira participação de mulheres e só 124 anos depois da primeira participação de mulheres, a gente conseguiu ter a igualdade no número de atletas participantes, homens e mulheres, nos Jogos Olímpicos, né? Agora em Paris, Agora em novamente. Paris, novamente. 124 anos. 124 anos. E de alguma forma a gente percebe que é um caminho até as mulheres, né, terem algum balanço de gênero nos Jogos Olímpicos, que é fruto de uma série de pequenas mudanças que vão acontecendo nas confederações, tanto em âmbito internacional quanto em âmbito local, que vai gerando mais oportunidades para as mulheres participarem do esporte. No caso do Brasil, essa também é a realidade, né? A gente tem a primeira participação de mulher nas Olimpíadas, a Maria Lenk, né, nadadora. E, de certa forma, também as mulheres vão participar pouco na delegação brasileira até muito recentemente, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Ida dos Santos, que foi uma das primeiras finalistas olímpicas no atletismo, e ela fala que não tinha uniforme, não tinha respeito da confederação pela participação dela, né? Isso no final da década de 60, sabe? Você Não muito imagina uma tempo mulher atrás. solitária ali, né? É. Praticamente na Uma mulher delegação. negra, periférica, solitária no meio dos Jogos Olímpicos, sem um apoio da Uhum. confederação, né? Mais ou menos essa história que ela conta, que está relatada no livro da professora Katia Rubio. E recentemente também, que a gente teve, né, acho que na década de 90, a primeira medalha de ouro olímpico de uma mulher brasileira, né, com o vôlei de praia. Então, assim, é um processo muito lento, assim, de algumas mudanças, né? E aí agora a gente chega a esse momento que as medalhistas de ouro são mulheres no Brasil, né? E certamente tem a ver com um pouco de abertura de espaço também as mulheres no esporte brasileiro, né? Se a gente pensar no Brasil também, a gente teve por 4 décadas, né, a proibição de algumas modalidades esportivas por lei para mulheres, né? Claro que a gente está falando de modalidades como futebol, rugby, lutas, mas se a gente for pensar de forma mais ampla, essa proibição que acontecia para essas modalidades esportivas demonstrava uma mentalidade social daquele momento que não via, né, o esporte como algo adequado ao corpo feminino. E aí tem essa divisão, né, também entre o que seria um esporte de mulher e um esporte de homem, né. Uhum. Aí no caso da ginástica, né, rítmica, das ginásticas, né, esportivas, isso é visto como mulher e isso vai gerar inclusive, assim, preconceitos contra os homens que praticam, né, e Uhum. vice-versa, né, a mulher que pratica futebol, enfim, e isso parece que tá, tipo, sendo quebrado, assim. Neste momento, quando você falou, é agora que tá acontecendo isso e não tá terminado o processo, né, tá em curso. Mas já tem quebras importantes, né, nesse sentido. Sim, a gente fala que são pedagogias de gênero que circulam dentro das práticas esportivas, né. De alguma forma, o esporte ele ensina sobre o que a cultura espera de um corpo feminino e o que a cultura espera de um corpo masculino, ao mesmo tempo que o esporte também desafia o que essa cultura espera, né. Ao mesmo tempo que a gente vê a ginástica como uma atividade, abre aspas, né,
né, reconhecida como feminina, as mulheres não estão só na ginástica, elas estão no judô, por exemplo, né, elas estão no boxe, né, que a gente tinha chances de medalha, elas estão no futebol, né, que a nossa seleção foi medalhista de prata. Então, mesmo nesses esportes que são reconhecidos como masculinos, as mulheres estão lá desafiando essas mensagens culturais e falando que são atividades que as mulheres podem fazer, assim como os homens, né, assim como tem homens na ginástica. Nessa história que você falou do uniforme, que eu não conhecia, que eu acho ainda mais absurdo, mas mostra, assim, a falta de um olhar sobre a mulher mesmo, né? É diferente, né? A gente tem igualdade e equidade, né? Que são dois conceitos diferentes. A gente está falando mais, assim, de equidade, de ter o mesmo lugar para todos, mas sabendo que são corpos diferentes, que são formas, às vezes, diferentes de lidar ou de construir a prática esportiva. Tô pensando assim, né? Assim, pensando alto aqui. Mas eu tava vendo também que, tipo assim, questões como a própria preparação das atletas, mulheres, ela não era pensada nesse sentido. Era meio que a mesma coisa para os homens, você faz para as mulheres. Como se fosse, na verdade, as mulheres colocadas como uma subcategoria, não como um outro lugar, né? Um lugar que tem que ser pensado a alimentação, a nutrição, o preparo físico de uma forma adequada para esse corpo. Na verdade, é até essa coisa que eu estava falando, da mentalidade de não ver, né, o esporte como um lugar feminino, né? Por mais que existissem algumas modalidades que fossem vistas como feminina, a questão do desempenho, da performance, da competição, ainda assim são questões que não são representadas como femininas na nossa sociedade. Naquela época, muito menos, né? A mulher era vista como dentro do espaço doméstico, como, né, o instinto da maternidade, o destino natural de ser mãe, e o esporte, de alguma forma, ia competir com isso. Então, por quê? Incentivar o desenvolvimento e treinamento. Eu acho que é a partir dos processos de democratização da sociedade, do avanço dos movimentos feministas, que a gente começa a desafiar essas representações. E aí faz mais sentido as mulheres avançarem na esfera esportiva, e acho que o resultado que a gente tem hoje tem a ver com isso, né? E aí isso vai repercutir no tipo de treinamento que é oferecido para essas mulheres. E repercute, inclusive, na própria ciência. Porque esse é um dado interessante. Quando a gente olha as publicações, por exemplo, no campo da fisiologia, né, a gente pega a principal revista de fisiologia do exercício, do esporte, né, tem um levantamento de um editor-chefe, inclusive. Das primeiras edições de 2019 da revista, só 4% dos artigos eram dedicados à pesquisa sobre o esporte de mulheres. Né? A maioria, alguns tinham dentro da sua amostra homens e mulheres, mas a maioria, mais de 70%, eram só com homens. O que significa que a ciência, que de alguma forma pensa, né, um treinamento baseado em evidências e tal, ela está pensando esse treinamento para os corpos masculinos. Não está pensando... A gente está falando ainda, depois vamos sair dessa seara, do esporte de alto rendimento, Isso. Altíssimo rendimento, né? Olimpíadas, nós estamos falando dos atletas que estão aí no máximo, né? Mas o esporte, a gente precisa falar que está em vários espaços da vida e do cotidiano de várias pessoas que não têm sequer a intenção de competir, e isso também é muito importante. Mas eu queria ainda ficar, né, nesse tema, porque eu estava observando esse lance, por exemplo, o papel que a Rebeca Andrade assumiu nessa Olimpíada, desde a passada, na verdade, né, que é um papel de formação, assim, de ídolos. Porque os ídolos, é raro a gente ter ídolos olímpicos, né, é muito centrado no futebol, esporte brasileiro, e mais, né, tinha a Fórmula 1, talvez o vôlei, o basquete ali, né, então, assim, acredito que a maioria dos ídolos que estão no nosso imaginário são homens, né, então como que isso também traz um pertencimento, né, ou uma referência para as mulheres, e talvez possa influenciar, inclusive, no estímulo ao esporte. Não sei como é que você tem visto esse processo, porque não são nem todas as mulheres que conseguem, nem todos os homens, mas assim, parece que é um caminho muito mais difícil para as mulheres. Também a gente tem que pensar que esse processo de criação de ídolos, ele também pode trazer alguns engodos, assim. Você tem uma trajetória, por exemplo, muito bonita e difícil da Rebeca, né? Mas que não é só meritocrático, né? Porque se a gente pensar, às vezes fica naquela história que, nossa, ela superou tudo e chegou lá. Mas assim, para chegar lá, para estar num nível desse, precisa de ter uma estrutura que, tipo assim, não é só ela querer e ela se esforçar, né? Você precisa ter uma estrutura para que esse atleta chegue lá. Enfim, algumas reflexões, queria que você comentasse um pouco. Não, eu acho que tem 3 aspectos na sua fala que são muito relevantes. O primeiro, eu acho que é a figura da Rebeca, né? Eu acho que a figura da Rebeca, ela gera essa identificação
porque ela representa várias coisas daquilo que a gente entende como, né, sei lá, identidade nacional. Ela é uma mulher, ela é negra e ela dança baile da favela, baile de favela, né? Depois Beyoncé, que é uma coisa E que de tá super graça. colada na juventude. Uhum. Então, assim, já era E muito carismática, né? Isso é uma coisa que é muito carismática. Ela gera essa identificação, então autêntica, né? Essa coisa que transmite também uma muito madura na autenticidade. fala dela. E aí tem o segundo aspecto, que ela casa muito bem com a narrativa do herói, né? Ela sofreu, né? Ela veio de projeto social, veio de uma, né, de uma origem socialmente, né, vulnerável, humilde. Tem aquela reportagem da Daiane que ela parece criancinha comentando, olha que legal, tem uma ídola perto. E aí ela virou a ídola, né? Então você vê assim, tipo, olha só que história de superação, das E da Daiane lesões. também, né? Uma história. Ela também alcançou esse patamar, assim, de ídola, com uma trajetória brilhante, né? Dançando brasileirinho, né? Então, assim, são umas pequenas questões, assim, que vão, né, gerando essa relação da identidade nacional e essa história, né, de superação que casa muito bem no esporte, né? Porque tem um aspecto meritocrático que é valorizado na trajetória dela que, enfim, a mídia gosta, né, de construir as narrativas em torno disso, emocionantes, que, enfim, mobilizam as Claro que tem pessoas. muitíssimo mérito, tem muito treinamento, É. muita Mas até isso, habilidade, mas não é só isso. e aí eu acho que tem o terceiro aspecto, né, de pensar esse caminho que a ginástica tomou, que permite aparecer uma Rebeca, porque a Rebeca, ela é dedicada, ela é talentosa, tudo isso, mas teve investimento da Confederação Brasileira de Ginástica nos últimos anos, que fez tornar possível uma trajetória como Daniela Hipólito, Daiane. Tem um caminho de construção de desempenho que não é de ontem, né, tanto no feminino quanto no masculino, contratando, por exemplo, treinadores e treinadoras de fora do Brasil para vir aqui desenvolver os talentos. Tem alguns polos de desenvolvimento de atletas, né? Tinha um polo no Paraná, o próprio Clube Pinheiros. Tudo isso gera alguma estrutura para desenvolver essas atletas, para que essas atletas treinem aqui, para que elas vão fora do Brasil competir, porque precisa competir fora do Brasil ao longo do ciclo olímpico para chegar bem no É, e ciclo olímpico. conseguir esse status de atleta profissional também não é fácil, né? Muitos Uhum. atletas estão ali tendo que conciliar com outras coisas para tentar, quer dizer, e desde muito jovem, né? Para você formar esse atleta é importante que tenha essa caminhada. Que é E o... ainda, para elas, ainda tem um outro elemento que é importante, que é a Bolsa Atleta. A Uhum. Bolsa Atleta é uma política que existe desde 2005, que subsidia financeiramente diretamente os atletas, né? Não passa pela intermediação da confederação. E isso permite que o atleta compita ao longo do tempo. A única contrapartida da Bolsa Atleta é você competir. Você não precisa ter desempenho. O seu desempenho vai determinar qual é a Bolsa Atleta que você vai conseguir no ano seguinte. Mas você você não tem que apresentar desempenho como, como prestação de contas. Você tem que apresentar que você competiu, né? E aí, por exemplo, você consegue um Bolsa Atleta nacional, depois elas, né, que foram tendo resultado, conseguem o internacional, depois elas conseguem o olímpico. E isso permite que o atleta ele consiga, né, de alguma forma vislumbrar uma permanência dentro do ciclo olímpico, Sim. né? Independente de patrocínio, que é uma coisa que é muito, depende muito, né, de qual esporte, de qual o tamanho da visibilidade que ela consegue. E se você. A pessoa pode desistir, né? Se ela não tiver condições de se manter, ela vai procurar outra coisa. Vai precisar ter um centro de treinamento, vai precisar ter um treinador e uma treinadora, vai precisar ter dinheiro para viajar? Vai. Mas a bolsa é alguma coisa que te permite se dedicar. Sem essas outras coisas, a bolsa não viraria não viraria o desempenho que virou. Mas, sem dúvida, ela é um ponto de partida, né? E aí, é uma coisa legal que ajuda as mulheres, né? Porque, embora não tenha uma necessidade de ter balanço de gênero na distribuição delas, é o seu resultado na competição confederada. E a competição confederada tem para homens e mulheres, né? Então, por exemplo, eu quero me candidatar a uma Bolsa Atleta Nacional, vou disputar a competição da Confederação Nacional do meu esporte. Se eu tiver dinheiro para ir disputar as etapas, né? Porque é um investimento inicial. E tiver um bom resultado, eu estou apta a concorrer à Bolsa Atleta no ano que vem. Se eu ganhar, né? Evidentemente. Então, isso permite com que, né, facilita um pouco a entrada para as mulheres, independente da política da confederação querer Entendi. facilitar o crescimento do A esporte questão é feminino. ali já com o governo federal, com um É. mecanismo que.
Ainda assim, você um precisa mecanismo conseguir instituído, né? ainda assim, você precisa conseguir fazer as competições, isso Claro, demanda dinheiro, né, porque em geral envolve viagem e tals, né, totalmente. própria preparação, mas já já pula uma intermediação, né. Agora a gente está assim, prestes a começar agora o ciclo paralímpico, né? Lá em Paris, como acontece, né? Depois das Olimpíadas, que o Brasil acabou se tornando uma potência, né? Maior, digamos, vou botar entre aspas aqui, porque não dá para medir isso com competição muito diferente, mas o Brasil tem uma expressão maior do que tem nas Olimpíadas, assim, há alguns anos. A que você acha que se deve isso? Porque a gente fala muito da falta de investimento e tudo mais, né? Mas o Brasil alcançou talvez um patamar interessante, né? Eu acho que podem ter várias razões, eu não sou uma estudiosa profunda disso, mas eu vou falar de 2 possíveis, né. Uma é, a Lei Agnello Piva, direciona uma parte dos recursos da loteria para a CPB, para a Confederação Paralímpica Brasileira. Isso gera recurso para investir no esporte paralímpico e o Brasil, de alguma forma, foi um dos países que primeiro, né, teve um investimento mais sólido nesse nesse esporte, nesses esportes. E uma segunda questão que eu acho que é relevante destacar é a Confederação Paralímpica, as confederações paralímpicas de modalidade têm uma relação boa com as universidades, né. Tem muitos professores ou pessoas, né, graduadas e pós-graduadas na universidade que trabalham junto a essas confederações, contribuindo para fazer, né, uma atuação mais fundamentada na ciência, né. Eu acho que isso é uma coisa relevante a se destacar também, porque a gente tem no Brasil uma estrutura, né, universitária pública, né, financiada, né, por impostos, pelo dinheiro da população brasileira, que poderia estar disponível para contribuir para as melhores práticas dentro do esporte, tanto de participação, lazer, educacional, formação, quanto de alto rendimento. Na UFES mesmo aqui, né? Pertinho a gente tem, né? Pista, tem campus, tem várias equipamentos que são públicos de fato, né? E a universidade tem esse papel, né? Hum, De ensino, pesquisa e extensão, né? Então, exatamente. uma ponte importante. Mas assim, além dos atletas, que é o que a gente vê ali no final, né, que é quem bota a medalha no peito, a gente tem toda essa estrutura que também é permeada por relações de gênero, né? Eu Uhum, queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim. Por exemplo, a gente tem os árbitros, os treinadores, os dirigentes uhum. e até os narradores, né? Você estava comentando a mídia, tudo isso são espaços ainda de subrepresentação da mulher. Uhum. É interessante porque eu tenho uma política muito conhecida nos Estados Unidos, que é a Title IX, que é uma lei que obrigou os investimentos educacionais, para homens serem iguais para mulheres. Então, qual que foi a consequência disso? Como o esporte lá é muito vinculado às instituições educacionais, se uma universidade investe X dólar no esporte masculino, ela precisa investir X dólar no feminino também. Qual que foi a consequência disso? Essa lei é da década de 70. Você teve um crescimento vertiginoso do esporte feminino no âmbito universitário. Uhum. Que Qual ali é quase que a universidade, tanto a high school como a universidade, é quase a divisão de base ali que vai é, formar atletas, todos os isso. atletas de ponta ali do beisebol, do futebol americano, do basquete, vão passar ali por Isso, esses times, né? Os que isso, são americanos ou até de isso. outros países. Praticamente toda a formação passa pelo sistema educacional. Então é um sistema muito, assim, sofisticado no sentido de ter uma estrutura forte, né? Movimenta recursos financeiros Recursos, de grande campeonatos, valor. né? Então é muito forte, né, as pessoas vão assistir a liga né, colegial, né. E quando teve essa promulgação dessa lei, você teve um crescimento muito grande, né, das equipes femininas. Qual que foi o segundo efeito, né, o efeito talvez não indesejado? A proporção de mulheres treinadoras diminuiu bruscamente também, né, você tinha quase 70% das mulheres treinadoras, e aí de repente esse número, eu não tenho o número exato aqui, mas cai para tipo 20, 30%. Por quê, né? Porque na medida em que você tem mais recursos sendo, investidos no esporte feminino, você tem maior visibilidade, ele ganha importância, as mulheres deixam de participar também dos espaços de liderança e esses espaços começam a ser mais ocupados por homens, né. E a mesma coisa a gente vê que aconteceu no futebol de mulheres no Brasil, por exemplo, né. A gente tem um crescimento dos clubes, tem um crescimento da Isso tem a parte ver também com uma lei, né? Que sim. os clubes que têm
time profissional masculino tem que investir no feminino, mais ou menos? Começou assim, né? A história é bem longa, assim, É. mas a FIFA começa, né, gerando políticas de indução para as confederações continentais e nacionais fortalecerem o futebol de mulheres. E na Confederação Sul-Americana, a Conmebol, em 2016, anuncia uma nova regra de licenciamento de clubes para valer a partir de 2019, e essa regra dizia que o clube que fosse disputar uma competição sul-americana teria que ter uma equipe feminina adulta e uma equipe de base feminina também. Então, assim, se eu tô na Libertadores, masculina, eu preciso ter uma equipe feminina. Necessariamente uma base feminina também. E aí, como consequência, os clubes que tradicionalmente a gente torce, assiste do futebol masculino, começaram a ter equipes de mulheres também. E aí foi o processo em cadeia, né? Você tem recordes de público nos estádios, porque as pessoas começam a ir assistir, a mídia começa a transmitir, e a gente começa a saber que existe futebol de mulheres no Brasil, né? Embora desde 2013 a gente tenha Campeonato Brasileiro, a partir de 2019, 2020, nem tanto por causa da pandemia, mas 21, 22, 23, que a gente começa a ver, olha, o Flamengo vem aqui pro Espírito Santo fazer um jogo contra o Corinthians. Vem em 2019, ninguém ficou sabendo. Se viesse hoje, ia encher, né? Então começa a ter um pouco mais de visibilidade. Mas, enfim, nesse processo também, a gente tem também um alargamento da participação dos homens como treinadores, né, assistentes, né? Eles começam, né, a gente tem um artigo de uma pesquisadora chamada Júlia Passeiro, que ela fala futebol de mulheres liderados por homens, né? A gente, de alguma forma, está tendo políticas para inverter esse cenário, porque olhar para esse cenário e ver que não basta crescer o número de atletas, né? Para você democratizar o esporte, você precisa que as mulheres também estejam nos postos de liderança e tomando decisões, porque, de certa forma, isso vai repercutir em decisões das confederações, dos clubes, que vão atender às particularidades do esporte feminino. Se você pensar assim politicamente, por que a FIFA, por exemplo, tomou uma medida dessa, é muito provavelmente porque havia um grupo de mulheres ali pressionando, né, nesse sentido, por mais que fosse pequeno, mas assim, provavelmente vem de uma ação política mesmo, de reivindicar esse espaço, de reivindicar essas políticas, porque provavelmente pela boa vontade ali dos homens, enfim. Nunca é por boa vontade, né? Na verdade. Essa benevolência, acredito mais nessa força propulsora, né? Eu acho que são algumas forças propulsoras, né? Uma delas é, por exemplo, a FIFA entender que existe um mercado enorme de mulheres que ela está deixando de atender porque ela só faz futebol de homens, né? Então tem uma questão bem específica. E o Blatter uma hora falou, o futuro do futebol é feminino, porque ele entendeu que o futuro da FIFA depende das mulheres consumirem o futebol, né? Então tem esse aspecto. A FIFA investe no futebol faz muito tempo para tentar promover esse mercado consumidor. Agora, como uma política mais incisiva, tem a ver com a criação de grupos de trabalho, que tem mulheres que vão, né, falando, olha, precisa ter no estatuto da FIFA a igualdade de gênero. E a FIFA também não é boazinha, né? Ela vai atender essa reivindicação das mulheres, porque isso aconteceu no ano de 2016, se a gente for lembrar, poucos anos antes, a FIFA tinha sofrido o escândalo dos FIFA Gates, né? Naquele escândalo de corrupção, de compra de votos e tal. Então, é uma forma também dela tentar melhorar a imagem pública dela, falando do compromisso social com a democratização do esporte, com a igualdade de gênero. Mas, a despeito disso, né, os resultados são positivos na medida em que vão gerando nessa reação em cadeia de promover o esporte nos diferentes lugares, né? E aí, hoje em dia, a CBF, por exemplo, está com uma política de desenvolvimento das categorias de base também, incentivando as confederações estaduais a organizarem, né, competições para as meninas desde a formação, que essa é uma questão importante, né, para gerar o gosto e o hábito pela prática do futebol. Porque se a gente for pensar, por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente organizou um festival de futsal feminino infanto-juvenil sábado passado. A gente estava conversando com as meninas que participaram, né? Mais de 100 meninas. Tinha menina que não tinha dormido, porque era a primeira competição da vida que ela fazia fora da escolinha. Porque não tem, né? Você tem 17 mil competições para os meninos, desde a chupetinha, fraldinha e tal, e as meninas não têm. Então, assim, essa iniciativa da CBF de incentivar as federações estaduais a fazerem a competição de base é uma forma de ir criando essa cultura desde a infância de que o futebol também, né, é uma atividade para as meninas, né? E aí entra esse lugar também dos dirigentes esportivos, né?
Uhum. que também é uma questão que eu acho que ainda é um espaço ainda mais subrepresentado. Porque Uhum. quem é, né, se eu falar dos dirigentes da CBF ou das outras confederações, do COB, né, Hum. dos esportes olímpicos e tudo mais, pelo menos as figuras são sempre homens que estão à frente. Eu não sei como é que se você tem uma proximidade, se você tem observado o que está acontecendo nesses espaços de poder. A CBF, por exemplo, casos e mais casos de problemas, enfim, De gênero. de, De de assédio. assédio, tudo mais acontecendo ali dentro. Uhum. E outros problemas, de corrupção, de tal, enfim. Uhum. O COI tem direcionado políticas para que existam mulheres dentro dos corpos administrativos das confederações nacionais. O COI é internacional, né? Isso. Eu acho que a política é ter 30% de participação de mulheres como dirigentes das confederações. No Brasil, eu vi um relatório da Impact Advocacy de 2021 que relatava a presença das mulheres nas confederações olímpicas e paralímpicas brasileiras. E aí, o relatório destacava que existiam 2 mulheres apenas presidentes das confederações, né? E aí a gente está falando na época da Confederação de Rugby e de Ginástica. Só as 2. De resto, eram todos homens. Você tinha uma presença, acho que era 17% de mulheres nos corpos administrativos das confederações olímpicas e paralímpicas, né? E assim, em geral, em cargos de secretaria, né? Não são... Esses cargos de liderança mesmo eram essas 2 confederações, né? De presidência. Então, ainda é uma participação muito pequena, né? Na Olimpíada de Tóquio, o dado que a gente tem de participação de mulheres como treinadoras, né? Ou como membros da comissão técnica na delegação brasileira, estava na casa dos 10% também, né? Então, você percebe que ainda existe uma necessidade de criar uma cultura de abrir espaço para as mulheres liderarem, porque existem diversas questões que dificultam, né? São redes masculinas de poder, que as mulheres têm pouca permeabilidade, né? Não existe muito incentivo para a reconversão das atletas né, na profissão de treinadoras, né? Aquela mentalidade lá de 1900, 1800 e pouco, ela permanece, né? Uhum. Em muitas mentes masculinas, digamos, de realmente enxergar como inferior ali, né? Esse lugar é nosso, sempre foi nosso, não tem nada a ver, né? Sabe aquela coisa, tipo, você sabe a regra do impedimento? Né? Que até O que hoje as as mulheres... mulheres costumam ouvir muito, né? Pois é, se até hoje a gente ouve esse tipo de absurdo, em que medida as pessoas vão dar o mesmo respaldo e confiança para uma mulher que vai assumir a liderança de um time como treinadora? Ela vai ter que se provar 17 vezes mais que um homem. A gente tem um caso hoje da presidenta do Palmeiras, né? Que é um dos maiores clubes do Brasil, que é uma mulher e que tá ali se impondo, né? De alguma maneira, nesse universo. É algo... E a gente teve também, vai lembrar, a ministra do esporte, né? Uhum. Mulher, Ana Moser. Sim. Então, também são... Quer dizer, você tem esse espaço olímpico, mas você tem esse espaço... Você tem o espaço dos clubes, o espaço das federações e tem esse espaço também do poder público, né? Que é fundamental para promover o fortalecimento. E é importante não tratar essas mulheres como totens, né? Do tipo, se a Ana Moser chegou e a Leila chegou, então as mulheres conseguem, elas não chegam porque elas não querem, né? Eu já ouvi gente falar que as mulheres não são treinadoras porque elas não têm interesse. Não se trata disso, né? São mulheres que tiveram uma atuação muito sólida para conseguir chegar nesses lugares, muito mais sólida do que os homens que chegam nesses lugares, muitas vezes, né? Ana Moser, ela tem uma atuação tanto em ONG para promover o esporte educacional, quanto no Atletas pelo Brasil, né, que é uma ONG de discussão esportiva, desde a década de 90. Né? Pode ter sido uma atleta de altíssimo nível, nível internacional. E se a gente for lembrar, em 2009, quando o Brasil anunciou que faria os Jogos Olímpicos aqui no país, Ana Moser foi na imprensa falar que essa não era uma decisão adequada, porque era muito investimento em infraestrutura, em esporte de alto rendimento e pouca atenção ao esporte de base que ela vinha trabalhando, né, na ONG dela. E vendo as dificuldades que era, né, construir um trabalho sólido no processo de democratização da atividade esportiva para a população. Né? Então, assim, é uma pessoa de coragem, ser uma atleta olímpica campeã e publicamente questionar, né, aquilo que a gente, né, quem não gostou de ter os Jogos Olímpicos no Brasil, não foi assistir e tal, né?
Então, assim, são, né, se pensar de 2009 até 2023, ela chegasse ao cargo de ministra do esporte. É, curioso. Não, e você já trouxe aí pra gente que eu ia falar, né, da segunda parte da conversa, que é um pouco de para além disso, né? Para além do alto desempenho, o que que a gente precisa fomentar no Brasil, assim, Hum, porque, como a gente falou, o benefício do esporte, ele é muito, né? Acho que você podia falar um pouco disso uhum, também pra gente. São vários benefícios que não estão só nessa esfera hum, esportiva, repercutem para outras coisas, outras questões da vida, mas é, esse atleta é ali uma ponta do iceberg, uma cereja do bolo ali, né? Ele uhum, é uma coisa que brilha, que é importante, que tem sua repercussão, mas que precisa, para ele chegar lá, tem que ter uma estrutura muito maior e para você conseguir, é, de alguma maneira, não sei se é a palavra peneirar, mas assim, é um selecionar. funil, né? É um funil e muitas possíveis atletas de ponta não chegam lá porque não tem simplesmente Hum, essa oportunidade, essa possibilidade, essa estrutura para chegar lá. hum, A gente não consegue, não vamos nunca saber quem foram esses hum, atletas que não chegaram lá, que poderiam uhum. ter chegado. Então, a nossa Constituição reconhece o esporte como um direito, né? E reconhecer o esporte como um direito tem a ver com um processo histórico de reconhecimento que o esporte ele é um aspecto importante do desenvolvimento humano, né? Tem todo um processo de alargamento da compreensão dos direitos sociais a partir do pós-guerra, do estado de bem-estar social, que vai culminar na Carta da Unesco da Educação Física e Esporte, que vai falar do esporte como um direito para todos. E aí a ideia, né, são vários argumentos que dão base, né, para o esporte enquanto um direito, né? E aí a gente está falando de esporte como atividade física de uma forma geral, né? Tanto, né, por questões de saúde, da população ativa, né, essa visão mais instrumental, assim, de que quando a população é ativa, a gente economiza dinheiro com o sistema público de saúde. Esse é o argumento mais difundido, particularmente é o que eu menos gosto, né, porque eu acho que tem argumentos que vão pensar, né, o desenvolvimento humano e o papel do esporte nisso, eu acho que são mais interessantes, né, porque se a gente pensar por meio do esporte que a gente consegue se comunicar, se conectar com outras pessoas, conhecer lugares, construir vínculos, se expressar, se autorrealizar, se divertir, né? São elementos muito importantes da vida humana que o esporte possibilita acontecer. Não é só no esporte que essas questões acontecem, mas o esporte é um lugar privilegiado para isso. Sempre brinco assim que eu trabalho com esporte porque o esporte me proporcionou tantas coisas na vida, né? E eu tive uma experiência tão positiva de me conectar a pessoas, lugares, conhecimentos, expandiu tanto meu mundo que eu quero que as outras meninas e mulheres também tenham essa mesma experiência, né? Então é isso, assim, o esporte fez parte do meu desenvolvimento enquanto pessoa e acho que todas as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de experiência. E por isso que seria importante que o Estado, né, tivesse, né, recursos financeiros e políticas que fizessem com que esse direito fosse efetivado para a maior parte da população. Infelizmente, o que acontece é o contrário. A maior parte do investimento que o Estado brasileiro faz hoje é no esporte de alto rendimento, né? E aí a gente não está dizendo assim uma coisa ou outra, poderia ser os dois. Mas a parte do outro lado acaba sendo deixado meio de lado. Os programas de expansão do esporte enquanto direito, eles são pontuais, né? A gente tem, se a gente for pensar, a gente teve duas grandes políticas do ponto de vista nacional, né? Que foi o programa Segundo Tempo, que a ideia era fomentar núcleos de esporte e lazer para crianças e jovens, né? A partir, né, dos municípios, e o programa Esporte e Lazer da Cidade, o PELC, que a ideia era construir núcleos de esporte e lazer mais voltados à população adulta, também nos municípios, a partir de editais que o governo federal lançava para os municípios se candidatarem. Nessas políticas, elas tiveram um crescimento durante os primeiros governos Lula, depois um decréscimo, até que elas retornaram um pouco timidamente agora, nesses últimos anos. Mas acho que, de alguma forma, vão mostrando essa dificuldade de um investimento mais sólido, né, nesses programas de democratização do esporte e lazer. O que acaba acontecendo que depende, né, das iniciativas mais pontuais, dos projetos sociais, das ONGs, que muitas vezes vão ter que captar dinheiro a partir da lei de incentivo ao esporte, que demanda uma data expertise para captar esse recurso, que demanda da empresa achar que esse esporte, esse programa é relevante, que não tem também muito compromisso com, né, uma ideia mais ampla de esporte quanto direito, com práticas pedagógicas
legais, assim, para inclusão de meninas, por exemplo, de pessoas com deficiência, né? De democratização das diferentes modalidades esportivas. Que é o mesmo aspecto da Lei Rouanet, né? Você dá uma isenção, na verdade a empresa não está investindo exatamente, ela está ganhando uma isenção fiscal e esse recurso, esse imposto que ela deixa de pagar vai para um projeto que ela escolhe, né? Então também tira essa... Aí vai depender, né? Tem empresas que podem investir realmente em projetos muito bons e outras que vão se interessar na visibilidade, basicamente, onde a marca dela vai estar, enfim. Às vezes ter um grande atleta por trás vai garantir uma visibilidade com um projeto, às vezes, muito melhor e mais enraizado, socialmente, comunitariamente, não vai dar, por exemplo, né? Exatamente. Porque não garante também que o poder público, se fizer isso, vai, né, tal, mas políticas estruturadas, assim, federais. E isso é uma coisa interessante, assim, o que você acha que poderia ser feito, de fato? Você falou de duas esferas, né? Alto rendimento e a prática comunitária. E aí você tem também 3 esferas, federal, estadual e municipal. Eu acho que o investimento federal, aparentemente, como em qualquer política, como no SUS, né? Ele é fundamental. No SUS ou na educação, quer dizer, é o recurso federal que é descentralizado, o município e o estado têm seus papéis, né? Eu acho que o Espírito Santo tem crescido também nesse investimento, pelo menos é uma observação muito de longe, né? Mas assim, nos últimos anos tem aumentado o investimento, pelo menos nessa parte mais dos atletas, né? De bolsas e tal. Bolsas e tudo. Bolsas e lei de incentivo, que existe um programa estadual, né? E reforma em alguns espaços de treinamento e tudo mais, né? E as reformas às vezes são conseguidas via emenda parlamentar, né? Que é um dos outros mecanismos de financiamento. Que é talvez o pior deles, né? Que é o mais instável, menos transparente, né? Menos transparente, enfim, mas que hoje está realmente um volume muito grande de recursos. É aquela coisa, né? O problema não é a emenda parlamentar, o problema, porque assim, às vezes o deputado local vai saber a demanda local melhor do que, né, o governo federal, talvez. O problema é quando você depende disso, né? Esse é o único canal. E você não tem transparência nos processos de decisão, nenhuma regulamentação, né, fruto de um debate coletivo para onde vai esse dinheiro. Né? Exato. Geralmente os processos federais passam por editais, por seleções, por bancas que vão avaliar e não pela vontade de um deputado ou de um senador. Exato. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né, Vitor? O que fazer para, por exemplo, democratizar o esporte? Eu acho que algumas saídas, assim, que não dependeriam tanta, tipo assim, movimentação diferente, talvez seria apostar em algumas políticas intersetoriais, né? E aí eu penso, né, em políticas intersetoriais tanto com a saúde, para promover a participação esportiva para a população mais adulta, que ainda, né, se a gente for olhar, as pessoas que praticam atividade física e esporte no Brasil é um percentual pequeno da população que tem acesso hoje a isso. A gente está falando na casa de 30% da população, pelos dados da PNAD de 2015, que é o último dado que a gente tem mais sólido disso. E com a educação, né, com a Secretaria de Educação, para pensar políticas que cheguem nas crianças e nos jovens. Né? E aí eu acho que a escola pode ser um lugar privilegiado. E aí eu não estou falando da aula de educação física, embora a aula de educação física tenha esse papel de apresentar esse mundo da cultura corporal de movimento para as crianças e para os jovens. Mas hoje ela é quase que o único lugar, né? E aí tem um dado que a gente trabalhou sobre a participação das meninas na aula de educação física, e aí eu acho que esse dado é chocante, assim, como as meninas não estão tendo essa oportunidade, sabe? A gente olhou a média de minutos semanais que as meninas têm aula prática na educação física escolar. E mais da metade das meninas brasileiras tem 5 minutos ou menos de aula prática na semana na educação física escolar. Então, o que elas estão aprendendo? O que elas estão tendo a oportunidade de conhecer? A maior parte das meninas do Brasil. Nada. E aí, você olha na mesma escola, os meninos têm, né, em média, 15 minutos a mais que as meninas. Né? Você percebe que tem uma diferença, que as meninas de escola pública têm menos tempo de prática. Né? As crianças de escola pública, em geral, têm menos tempo de aula prática do que as de escola privada, mas isso se acentua mais, né, para as meninas, né? Então, assim, a gente não está promovendo esse direito ao esporte e a gente está promovendo ele, está ainda privando mais as meninas desse acesso, né? E aí eu acho que precisaria ter, né, pensar um pouco assim com a Secretaria de Educação, o que dá para fazer, tanto para, né, a educação física escolar promover mais esse campo de conhecimento, né? Porque eu sou professora de educação física, eu acho que eu falho quando eu vejo um dado desse, sabe? Tô falhando, assim, coletivamente enquanto categoria, né? E como formadora também.
Mas eu acho que tem que pensar também a escola como um espaço sociocultural aberto à comunidade que também poderia contribuir para um engajamento maior, né? Tipo, eu aprendi na aula de educação física, eu gostei, onde eu vou praticar? Escola. A própria Trazer escola. também a comunidade escolar, né? Que são os pais, os vizinhos, tudo, né? Como é que isso pode ser envolvido? Mas também, assim, eu fiquei pensando aqui muito no quão importante é. Aí a gente está falando da questão, toda a questão colonial, né? Que cai em cima de todos os processos, de como a educação física também é uma quebra desse esquema meramente racional, né? Uhum. Que é você trabalhar o seu corpo, pensar o seu corpo, entender o seu corpo, entender a força que ele tem, o poder que ele tem, e meio que quebra, porque para mim, eu lembro quando criança, quebrou aquela coisa, sala de aula. Claro que assim, eu sei que tem um esforço muito grande de professores, de pedagogos, né, para transformar essa realidade, mas a gente tem uma escola ainda que é muito engessada na maioria das vezes, né, e é muito racional, assim. Então, como é que o corpo também não poderia entrar nas outras esferas, né? Que você fala, como é que ir além da aula de educação física e que as outras aulas, ou os professores mesmo dialoguem, né? Para que a gente consiga romper de fato com essa estrutura que é meramente mental, Cartesiana, né? cartesiana, que despreza, na verdade, Uhum. que coloca o corpo num lugar menor, né? E a mulher entra muito nesse processo também, né? É. Então, Sabe aquela ideia corpo são, mente são, assim, o que importa é a mente, né? O corpo só tá dando lá o só tá dando suporte. apoio, né? Mas é muito interessante também, enfim, pensar esse lugar da escola, né? Acho que é fundamental. E pensar essa ideia, né, da pessoa como um corpo na escola, né? Um corpo que se expressa, que se comunica. Também repensar o sentido da escola, né? Porque eu acho que esse modelo cartesiano, ele tá cada vez mais se mostrando fracassado. As crianças e jovens, conforme eles vão passando a escolarização, eles vão perdendo o sentido na escola, né? E aí eu acho que repensar esse lugar do corpo, né? Colocando em pautas questões de identidade, de se entender enquanto pessoa no mundo, tudo isso vai dando mais sentido àqueles conhecimentos que perpassam e atravessam o universo escolar. Agora, como é que você percebe essas mudanças que estão acontecendo? Porque, como eu estava falando, assim, esse processo que vem acontecendo nas Olimpíadas e tudo mais, você mesmo falou que é um processo, tá fervilhando, né? Esse terreno de contradições mesmo que vão sendo expostas, assim, de gênero, de raça, de classe que são colocadas. Como é que você enxerga hoje esse ambiente acadêmico, e também esse ambiente da escola, com esses tensionamentos? Olha, é engraçado, né? Porque o esporte, ele é um terreno que, como a gente estava conversando, acho que antes do podcast, ele reforça algumas pedagogias de gênero e sexualidade, né? Porque, por exemplo, ele divide mulheres e homens, né? Mulheres jogam entre mulheres, homens jogam entre homens. E o suposto argumento que reforça essa divisão é uma suposta proteção das mulheres, né? Que seria uma categoria que não teria condição de competir entre os homens. Vai dizer que, né, essa suposta fragilidade e inferioridade do corpo feminino ela é desafiada o tempo inteiro quando as mulheres lutam judô, boxe, etc. Né? Então, ao mesmo tempo que ele reforça, ele também desafia. Agora, o que a gente vai vendo é que cada vez mais parece que esse sistema, que é organizado a partir dessa ordem do gênero, ele vai se mostrando caduco, né? Tanto porque a gente vai vendo que mulheres competem com homens em alguns lugares e funciona, quanto porque essa própria ideia do gênero binário também está caducando na nossa sociedade. E eu falo isso porque eu me lembro que durante a pandemia a gente fazia várias formações assim para dialogar com os professores de educação física, com os treinadores e treinadoras. E aparecia muito a questão, né, do tipo, eu tenho um aluno transgênero, o que que eu faço, né? Tipo, Não binário. não binário, e aí? Como que eu faço? Deixa ele competir, né? O menino transgênero, ele compete com os meninos, que é onde ele se identifica, ou ele compete com as meninas, né? Onde, em tese, o corpo dele, biologicamente, né? Enfim, não acredito nisso, mas as pessoas vinham com essa pergunta, essa dúvida sincera mesmo. Porque a realidade vai mostrando pra gente como esse sistema tá caducando, sabe? E esse é um dos exemplos, né? De onde o esporte, da forma como se ergueu ao longo, né, do século XIX, século XX, no século XXI, com algumas expansões assim de alguns debates, ele já não está dando conta, né? Claro que, né, são movimentos de reação né, e contra-reação, né? Por exemplo, o que aconteceu daquela boxeadora
que tinha uma condição genética diferente, e uma série de pessoas conservadoras classificando essa pessoa como transgênero, sendo que, né, era uma mulher que era cisgênero, que foi criada como mulher a vida inteira. As pessoas classificando, chamando essa mulher de homem biológico, né? Assim, uma série de argumentos tentando defender essa ordem binária ossificada que, quanto mais a gente vai tendo evidências de que ela não dá conta de expressar o que são, né, os corpos, né, na sociedade. E quanto que a escola pode ser também um espaço de experimentação, né? Porque essa estrutura, como você falou, ela vai apodrecendo, né? É, Talvez no momento ela seja tão frágil que uma leve pressão derrube ela, assim, exato. sabe? Mas antes disso, acho que vão acontecer muitos processos e é interessante observar o que está acontecendo. Eu não sei, né? Uhum. Mas eu imagino que está acontecendo muita coisa nas escolas. Tá Se você acontecendo. observar essa geração que está vindo, como esse tema ganha relevância, tem várias pesquisas mostrando isso, né? Que está tendo uma mudança muito forte geracional, né? Uhum. É isso, assim, a gente pode estar em outro momento, mas os jovens não estão. E aí eles vão lembrar a gente disso, assim, no dia a dia. E aí eu acho que, assim, é fácil você ter uma reação conservadora, com respostas prontas, por um caso que acontece nos Jogos Olímpicos. Agora, quando isso está acontecendo na sua escola, com seus alunos e alunas, tendo a achar que as pessoas vão se sensibilizar mais para pensar a fundo a respeito, assim, sabe? Não só reforçar os antigos paradigmas. E aí eu acho que a dúvida sincera dos professores nessas formações vinha no sentido de que, olha, eu tenho uma relação de afeto com o meu aluno e minha aluna, eu quero que ele e ela participe, mas eu não sei como. O que eu faço? Qual que é a resposta certa, né? Como se tivesse uma resposta certa, né? Mas aí essa é importante o debate, né? Que o debate cresça e que as pessoas encontrem os caminhos possíveis, entendam, porque como você falou, são dúvidas genuínas, né? Uhum. Autênticas, assim. Mas é isso, quem tiver uma boa história aí também, quem estiver acompanhando isso, quiser comentar e deixar nos comentários, a gente enriquece aí o nosso debate. Uhum. Mas é isso, muito obrigado, Mariana Zoanete Martins, professora de Educação Física da UFS. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade de falar sobre esse tema que eu sou apaixonada. Muito bom, fica aí a reflexão pra gente, né? Pensar. Essa foi a entrevista do século, a produção e a locução é minha, Vitor Taveira, o apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, do estúdio Rocket Filmes. E a gente volta aí, né, com a entrevista do século em breve, também com os outros programas do Século Diário, só você conferir lá no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br, que também, né, no jornal, lá no site, você tem toda a nossa equipe de repórteres com bastante conteúdo e você segue aí nossos canais também para receber em primeira mão o nosso conteúdo especial multimídia. Então é isso, obrigado e até logo.